Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Valderez, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. Estamos aqui mais uma vez nesta tarefa, de levar o conhecimento à luz do Espiritismo, da doutrina. Hoje nós iremos falar sobre 2 itens do Livro dos Espíritos, mas antes, vamos elevar o nosso pensamento, vamos utilizar essa nossa liberdade de pensar, que é o tema dessa noite do Livro dos Espíritos, para que nós possamos vibrar, mentalizando a casa, os trabalhadores, os assistidos, todos aqueles que ainda não estão na condição de retornar aos evangelhos presenciais, que todos possam receber o nosso amor, a nossa condição das tarefas, de vibrar amorosamente por todos os lares, que nós possamos sempre fazer esse exercício de elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, por todos aqueles que nos cercam, todos aqueles que estão inscritos no nosso coração e no nosso pensamento, e para todo o universo. Então nós sempre iniciamos as atividades, elevando os nossos pensamentos, como uma abertura, numa prece, criando um ambiente harmonioso, então que a paz possa estar presente nos nossos lares, envolvendo a todos os corações, e que esses corações sejam propensos ao amor, ao perdão, que todos possam sentir essa presença de Jesus, este carinho amoroso, a compaixão divina, para que nós possamos nos inspirar a agir no caminho do bem e, mais do que nunca, colocar em prática no nosso dia a dia tudo aquilo que a gente aprende no Evangelho, no Livro dos Espíritos, que auxiliam o nosso comportamento, o nosso compartilhamento para conosco e para com o próximo, nos auxiliando na nossa reforma íntima, para nos equilibrarmos através desse alimento espiritual, porque o nosso espírito precisa também deste alimento espiritual que nos auxilia a olhar para os desafios com mais clareza, com mais perseverança, confiantes no futuro melhor, tendo sempre a esperança que o nosso Pai da vida, o nosso Pai de amor, nos fez para o progresso, para o crescimento, e assim caminhamos. E o tema dessa noite, ele nos auxilia. Aliás, ele é a ferramenta que nós usamos, o nosso livre pensar. Então, hoje nós vamos falar sobre essa lei de liberdade, o capítulo 10 do Livro dos Espíritos, e vamos falar sobre 2 itens da liberdade de pensar, a questão número 833 e a 834. Que esse nosso pensar, ele está atrelado a tudo, aos nossos sentimentos e ao nosso agir. O que comanda os nossos sentimentos e o nosso agir, as nossas ações, são os nossos pensamentos. Tudo começa no pensamento. Então, a maneira que a gente articula essa capacidade cognitiva é que vai nos impulsionando aos nossos sentimentos e às nossas ações. Então,
A lei de liberdade, ela é plena, né? Quando nós estamos compartilhando com o outro, a nossa liberdade, ela não é plena. Então, sempre no convívio com o nosso irmão, com o nosso próximo, nós estamos atrelados a direitos e deveres. Então, nós temos essa lei da liberdade cerceada, né? Então, ela é relativa quando nós estamos compartilhando com o outro. Mas isso não acontece quando nós estamos pensando, na nossa capacidade de articular o pensamento. É diferente. Então, olha como que a espiritualidade responde para essa pergunta de Kardec. Kardec pergunta: há no homem alguma coisa que escapa a todo o constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? Então, Kardec está perguntando se tem alguma situação onde o homem, né, o ser, ele goza dessa liberdade absoluta. E a espiritualidade responde: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Então, o pensamento é a única liberdade plena que nós temos. Então, ninguém manda no nosso pensamento, né? Nós governamos a nossa capacidade de pensar, então é de total responsabilidade nossa, né? A consequência desses pensamentos, né? Que esses pensamentos, eles vão gerar sentimentos e ações. Então, todos nós somos responsáveis e vamos ter que responder por essa condição dessa liberdade. E nós seremos responsabilizados por essas ações que demandam desses nossos pensamentos. Então, essa condição da liberdade de pensar é uma força criativa que Deus coloca dentro de cada espírito. Então, a inteligência, ela é um talento, né? E nós devemos utilizar esses nossos talentos, né? Não apenas para nós mesmos, né? A inteligência é um talento que ele precisa ser expandido e compartilhado, para que nós possamos progredir e que também nós possamos levar, através do nosso conhecimento, né, a condição de progresso para o outro, ou às vezes para um coletivo, né? E esse coletivo também, ele vai emanando também, repassando esse conhecimento. E, enfim, a lei do progresso, de forma individual e no conjunto, ela vai fazendo o planeta progredir através desse compartilhamento de conhecimento. Então, coisas serão descobertas, tecnologia, pesquisa e tudo mais que nós temos de conquista na ciência até hoje, foi por essa capacidade intelectual de pensar, né, de desenvolver a cognição, que o universo, que o nosso planeta está caminhando para esse progresso. Então, como que nós estamos usando a nossa capacidade, né? De que forma a gente está usando os nossos pensamentos? Porque os pensamentos, eles são sementes e nós saímos a semear. Que tipo de sementes nós estamos plantando no nosso jardim da vida? São sementes produtivas? São sementes que frutificam o bem, que frutificam o amor, o compartilhamento, o auxílio, a ajuda mútua, né? Que auxiliam o outro na caminhada também, na questão da aprendizagem, da aquisição do conhecimento. Como que nós estamos usando, né, esses nossos pensamentos? É para o bem ou é para o mal?
Como que está a nossa semeadura, né? Então, quando nós usamos mal o pensamento, nós estamos negando a Deus e a Jesus. Porque a importância de utilizarmos os nossos pensamentos para o bem é para difundir, é para alavancar, né, a condição de alcançarmos, né, essa plenitude, essa busca pelo amor, pelo auxílio, em reconhecer o outro, em compartilhar com o outro o melhor que nós temos em nós. E como que está, né, esse melhor que temos em nós? O que nós temos feito com essa força criativa que Deus nos oferece, essa oportunidade de usar o nosso pensamento, né, de frutificar? Então seremos responsabilizados por nossos pensamentos, porque eles geram ações. A gente já ouviu dizer, por exemplo, de um crime premeditado. Quer dizer, uma condição do mal, mas ele começou através do pensamento. Então, houve um planejamento para aquela condição equivocada, que gerou uma condição de erro, de má conduta, e seremos responsabilizados por isso. Tanto podemos usar os nossos pensamentos para o bem e para o mal. Então, esses pensamentos destrutivos, eles influenciam também outros espíritos a cometerem equívocos também. Então, olha a nossa responsabilidade sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o ato que isso gera, não só para nós, e com aqueles que estão conosco também. Porque essas forças, né, elas são criativas e elas estão aí, emanando no universo. E tudo que nós jogamos no universo, né, vão atrair para nós as semelhanças, as afinidades. Então eu estou ligada com outros espíritos através do meu pensamento. E que tipo de companhia eu estou buscando para mim nessa conexão de pensamento? Pensamento construtivo ou destrutivo? Pensamentos disfuncionais? Pensamentos que geram intriga, maledicência, geram ciúme, geram revolta, geram todo tipo de situação que nos afasta, né, das virtudes que buscamos para a nossa transformação moral. Então, ali nós estamos afinando, através dos nossos pensamentos, como que vão ser as nossas afinidades, aqueles que vão nos cercar, que irão caminhar junto conosco, seja os espíritos encarnados e os desencarnados. O que nós estamos buscando, né? Então, a importância do vigiar e orar. Então, quando a gente fala vigiar, é vigiar os nossos pensamentos, não é vigiar a vida do outro. Então, quando a gente fala vigiar, é ficar atento para as coisas que nós estamos pensando, porque através delas nós vamos gerando sentimentos, né, as emoções e os comportamentos, né, tudo derivado das coisas que pensamos. Então, a importância de vigiar, né, que a gente tanto fala, vigiar e orar. Então, vamos vigiar esses pensamentos, vamos transformar os nossos pensamentos disfuncionais, equivocados, pensamentos negativos, em pensamentos úteis, construtivos, pensamentos funcionais, que vão nos auxiliar na nossa caminhada, na nossa tomada de decisão e que também vai beneficiar os nossos irmãos de caminhada. E
que acontece, né, quando a gente começa a fazer mau uso desse pensamento, né? Que é o que está na próxima pergunta, na 834. Kardec pergunta: o homem responsável pelo seu pensamento? E a espiritualidade responde: ele é responsável diante de Deus. Então nós vamos ter que responder para Deus. Só Deus pode conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo a sua justiça. Então nós vamos responder para Deus pelos nossos pensamentos, e tudo que nós plantamos, né, nós teremos que colher, e essa nossa semeadura, ela tem que ser pautada no amor, porque tudo que for diferente do amor causa sofrimento. Então Deus pode tolir, sim, o nosso livre pensar. Então é uma capacidade que nós temos, né, de liberdade, mas nós podemos ser tolhidos dessa capacidade, né, e depende da prova que o espírito deva passar na carne, né, para fazer esse ajuste de algum equívoco que ele cometeu. Pode ser que ele tenha que reparar algum erro cometido nessa liberdade que ele teve de pensar e fez mau uso. E pode acontecer do espírito vir, né, com um aparelho danificado, né, um aparelho orgânico deficitário, né, com uma idiotia congênita, né, e que dificulte essa sua liberdade de pensar. Então, talvez ele tenha que passar pela prova, né, do mau uso que fez do seu instrumento da razão. Então, essa é a lei de justiça, né, que ninguém pode burlar, porque é a lei de justiça a que nós estamos submetidos diante das escolhas que fazemos, do plantio das nossas ações, vamos colher esses frutos. Então, tem alguns espíritos que nascem, né, com essa limitação mental, né, com dificuldades, deficiência parcial ou total, né, desse aparelho orgânico do pensar, que impede a manifestação completa da sua inteligência. É porque ele usou de forma equivocada o livre-arbítrio, a capacidade cognitiva, né? Então, diante disso, a nossa capacidade de pensar pode ser restringida, sim, em uma determinada encarnação, por responsabilidade nossa. E Deus, na sua infinita bondade, Ele nos oferece sempre a oportunidade de corrigir as nossas faltas, os nossos equívocos. Então, muitas vezes esse aparelho orgânico, né, ele pode vir deficitário para que nós possamos reaprender a utilizá-lo de forma saudável, de forma auxiliar e a progredir com essa ferramenta tão primordial para o nosso livre arbítrio, para a nossa condição de espírito, de progredir. Então, essa ferramenta salutar. Então, o Livro dos Espíritos, nessa noite, vem nos esclarecer, né, sobre essa condição, e que nós possamos fazer uma reflexão, né, de como que nós estamos, né, semeando os nossos pensamentos, como que nós estamos usando essa nossa capacidade tão abençoada que nos foi oferecida, nessa força criativa que Deus nos oferece para crescimento. Então, que nós possamos refletir, né, sobre o tema desse Livro dos Espíritos, né, a liberdade de pensar, e que possamos nos vigiar nessa questão, como está o nosso pensamento. Agradecendo esta oportunidade, vamos encerrando e agradecendo por mais esse encontro e essa oportunidade de difundir
o Evangelho e o Livro dos Espíritos. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.